Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a TV Câmara, e no programa de hoje nós vamos falar sobre fotografia. Desde a criação da fotografia até os dias atuais, muita coisa mudou e por isso os profissionais que estão ligados diretamente com isso precisam achar uma nova forma de produzir imagens. Para falar então sobre essas mudanças, sobre o que tem de mais novo na fotografia, em especial a fotografia de casamento, eu estou recebendo o fotógrafo Edu Ribas. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a Passo Fundo e ao Momento Cultural. Ah, legal, muito obrigado. Eu digo Passo Fundo porque o Edu trabalha atualmente em Espumoso, né? Isso, a gente trabalha, o escritório, digamos, seria lá, mas a gente trabalha numa ampla região, também juntando Passo Fundo. Bom, antes da gente falar então das novidades em fotografia, vamos conhecer um pouquinho do Edu, né, Edu? Como que você começou a trabalhar com a fotografia? Eu comecei na fotografia já faz em torno de 8 anos. Eu comecei como laboratorista de um laboratório aqui em Passo Fundo, até que a minha cidade é daqui. Então, comecei a trabalhar revelando foto de outros fotógrafos. Então, consegui pegar paixão trabalhando com fotografia de outros profissionais. E dentro disso, eu passei a ser gerente dessa loja, né, e consegui desenvolver um trabalho um pouquinho mais diferenciado que a gente já colocava no mercado. Então aconteceu que em uma dessas nossas visitas que a gente fazia aos nossos clientes, eu conheci uma cliente nossa, de uma cidade vizinha nossa aqui, de Passo Fundo, e a gente começou a manter contato, MSN, essas coisas, né, tecnologia, e acabamos namorando, noivando, e brevemente vamos casar. E ela já era fotógrafa também há 8 anos. Bom, vocês vão casar e daí, só fazendo um parênteses, quem é que vai fazer a foto? Quem é que vai registrar o momento? Essa é a grande pergunta. Eu já tenho alguns profissionais em vista, mas para escolher assim vai ser complicado. Bom, vocês montaram um estúdio, né? Como você disse, a sua noiva ela já fotografava e aí vocês montaram um estúdio. Isso, a gente montou um estúdio em Passo Fundo ainda. Ela veio morar aqui comigo. E dentro do nosso mercado que a gente queria atingir, estava dando legal, estava dando certo. E aí conseguimos, em algumas palestras, alguns cursos que a gente foi de fotografia, ter ideias bem diferentes, umas ideias até que no mercado de Passo Fundo ia demorar para essas ideias ser atualizadas assim recentemente. Então a gente resolveu colocar um estúdio no interior, numa cidade assim mais, para dar assim, chegar já com um diferencial legal. Trocamos o nome do estúdio, toda a tecnologia que nós tínhamos, a gente migrou também para outras marcas e outros equipamentos e deu certo. Até hoje está dando bastante resultado. Mas você ainda não trabalhava fazendo as fotos. O que você fazia nesse estúdio? Nesse estúdio eu trabalhava como manipulador de imagens. Até então eu não tinha contato atrás de uma câmera fotográfica, né? Eu tinha podemos dizer que era uma microempresa, mas que eu atendia profissionais do mesmo ramo, que eu manipulava fotos desses profissionais para a gente montar os álbuns. E nunca tive contato com a câmera. Foi nisso que a minha noiva já tinha contato há 8 anos e ela já tinha bastante eventos para fotografar. E aconteceu que eu fui de brinde junto no casamento ajudar ela. Mas na verdade eu fui de brinde porque eu sabia toda a técnica, mas não sabia colocar em ação, porque eu nunca tinha fotografado. E os cursos que a gente fez, que eu fiz em São Paulo, tudo foi para passar as técnicas para outros fotógrafos. Mas para mim usar, eu nunca tinha usado. Então foi uma experiência horrível no começo. Não gostou? Odiei, não gostei nem um pouco do meu trabalho, do resultado final também. Por que tu não gostou? Porque você fazia uma segunda opção de imagem, a tua noiva era a fotógrafa principal, digamos assim, e tu vinha como um apoio. Isso, eu vinha mais como um apoio psicológico do que como um apoio profissional, porque... Ela precisava de uma outra pessoa. Isso, ela precisava de ter uma figura junto, porque hoje o fotógrafo sem um auxiliar, ele não é um fotógrafo de eventos, precisa ter um auxiliar junto, até
no meio de uma cena legal, estraga a câmera, e acontece muito com câmeras digitais hoje, são muito sensíveis, então acontece que eu estava lá ajudando ela, fotografando também, e não saiu uma coisa normal, coisa, sabe, que não era o que a gente queria para nossa carreira profissional. E aí como é que então você tirou essa impressão ruim, digamos assim, de ser um fotógrafo? Isso. Quando eu tirei, foi já no meu terceiro evento que eu fui obrigado, que eu fui ao evento obrigado, porque eu não, desde o primeiro evento eu não queria mais ir. Então aconteceu que na escolha, nesse quarto evento que eu fui, na escolha das fotos, a noiva começou a puxar um pouquinho mais para as minhas fotos. Era onde eu já estava fazendo um trabalho bem diferenciado, que foi, né, um porém que eu coloquei para minha noiva, Jaqueline. Diz, olha, eu vou fotografar junto com você, mas deixa eu brincar dentro do evento, eu fazer o que eu acho legal, o que eu sempre via nas fotografias dos colegas, né, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. E eu comecei a brincar, comecei a colocar em ação tudo que eu já tinha visto, aprendido. Começou a fazer sentido para minha câmera, de regulagens, né, tudo que eu já tinha estudado. E foi no quarto evento que o álbum da noiva ficou com 80% das minhas fotos. Ou seja, tu ia registrando aqueles momentos que passavam despercebidos, digamos assim. Exatamente. Não era aquela foto posada, montada, mas um momento mais descontraído, né? Hoje a gente tem um termo na fotografia que seria o fotojornalismo. Né? Uma coisa mais não montada, não uma cena montada, uma coisa mais divertida, uma coisa real como está acontecendo mesmo. E eu fui diretamente nessa ideia, de mostrar o que estava, não era na hora da troca da aliança no padre, eu estava em cima, não, eu estava pegando a mãe da noiva que estava chorando, sabe, com um foco neles, eles em segundo plano, os noivos, sempre mostrando, logicamente, os noivos. Mas eles desfocadinhos ali no canto, com um foco lá na mãe chorando, na bênção do padrinho que estava abençoando. E assim vai. Esse trabalho, Edu, ele varia muito, né, de fotógrafo para fotógrafo. Exatamente. Como você estava falando assim, o fotógrafo acaba imprimindo a sua personalidade, né, no seu trabalho. E exatamente isso que tu propôs, essa nova roupagem nesse trabalho, principalmente nos álbuns de casamento, que em seguida a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Né, Edu? Isso mesmo. Hoje eu consigo assinar as minhas fotografias como o meu nome. Então, para isso a gente se especializou, logicamente. Então a gente não foi atrás de cultura, não foi atrás de trabalho de outros fotógrafos, sempre se espelhando, logicamente, em grandes profissionais, que até o Rio Grande do Sul tem grandes profissionais. Mas eu era assim, ó, eu sou um fotógrafo moderno, mas preservando muito o natural da fotografia, que é os fotógrafos, que é a profissão. Então eu faço pesquisa mensalmente, eu vou visitar fotógrafos da antiga que ainda estão no mercado. Enfim, os cursos que eu faço é diretamente com esses fotógrafos, então a experiência que eles passam para nós é fantástico. E dentro disso eu consigo colocar a parte antiga da fotografia, do negativo, daquela parte de fotografia panorâmica, com, né, preto e branco, eu consigo hoje trazer isso para dentro do digital. Com um trabalho, não digo inovador porque já faz tempo, né, mas é um trabalho diferenciado de outros fotógrafos. Então hoje eu consigo assinar a minha assinatura nas minhas fotos, sempre preservando, logicamente, a fotografia base, que é os fotógrafos. Esse contato que tu falava, assim, de estar visitando esses outros fotógrafos antigos, os cursos, é importante, então, estar sempre se profissionalizando, sempre por dentro das novidades, que a cada dia vai surgindo novas opções, tecnologias, é uma avalanche, né, de informação, também na fotografia. Também. Hoje a gente tem um porém assim, na fotografia, que são os equipamentos. Semestralmente muda muito a questão de equipamento. É lente nova que sai no mercado, é câmeras novas que saem no mercado. Uma tendência a gente seguir
é estar atualizado. Então, para isso a gente investe muito dinheiro em equipamentos também, mas a base da fotografia hoje, com qualquer câmera que seja, se o fotógrafo tiver a base, que é o estudo de como que é a fotografia, como que surge, como que ela... Hoje o digital é fácil, porque são processadores, né, que montam a imagem. Mas você estudar um pouquinho como que se revelava a imagem, como que saía a imagem no papel, no quarto escuro, isso é rico em informações pro digital também. Porque fotografia hoje é luz, né? Então, você sabendo uma iluminação adequada, você faz um trabalho fantástico, muito diferenciado. É até uma coisa que os profissionais de fotos, assim, eles não podem deixar de lado é o flash, ou flash, Isso. enfim. Mas ela deixa aquela foto mais opaca, mais esbranquiçada. Sim. É verdade isso? Ou você prefere trabalhar com uma luz mais natural? Qual é o teu estilo com relação a essa forma de iluminação? Eu comecei muito mesmo fotografando com muita luz. Ou seja, dentro do religioso lá da igreja, eu levava, digamos, 4 flashes para dentro da igreja. Então, tava um banho de luz, ficava tudo clarinho, maravilhoso, fantástico as fotos. Só que eu comecei a perceber que 90% dos fotógrafos faziam isso. Então eu comecei a explorar um pouco mais do natural, a fotografia natural, a luz natural. Hoje a gente tem sempre nos eventos também a filmagem, que é muito importante no evento. Então eu comecei a perceber que a luz da filmagem me proporcionava qualidade nas minhas imagens. Então eu consegui destacar muito também sem usar o meu flash, usando a luz da própria filmagem dos câmeras. Edu, eu vou mostrar agora então aqui algumas imagens. Aqui embaixo a gente tem só a noiva, né, saindo do carro. Isso. E o resto natural. Mais escuro, né? Isso, exatamente. Como que tu faz? Como é que tu trabalha nesse caso aqui para ficar esse efeito bonito? Esse caso eu usei justamente o que eu comentei. A luz do meu câmera, que ele estava filmando, né, a saída do carro. Eu não me preocupei em montar uma luz perfeita para mim jogar na noiva, né, no padrinho dela, no caso ali. Então eu aproveitei a luz que estava vindo do próprio câmera, que estava fazendo a filmagem do casamento. Né? E o céu maravilhoso que estava no fundo é natural, não tem nada de Photoshop, é uma coisa bem natural. Uhum. Até no segundo bloco a gente vai falar mais sobre essas fotografias, nós vamos mostrar mais fotos, vamos falar também sobre o Photoshop, mas antes, Edu, eu gostaria que você falasse sobre um trabalho seu em especial, que foi capa de uma das principais revistas de foto do país, né? Exatamente. É um trabalho que a gente desenvolveu na Europa, mais especificadamente na Itália. Então a gente foi abençoado, podemos dizer assim, de poder, em 3 anos de fotografia que eu tenho, atrás de uma câmera, lógico, eu ser abençoado com um trabalho desse fora do país. Isso para mim está sendo uma experiência fantástica, estamos tendo bastante retorno em questão, né, de mídia, enfim. Foi um casal de Minas Gerais que achou nós na internet, através de alguns amigos também. Eles olharam o nosso trabalho no blog, nosso portfólio, né, nosso site, e conseguiram se identificar com as fotografias que eu tenho lá no material. Então a gente manteve contato, manteve troca de e-mails, até a questão dessa distância não foi nada assim que prejudicou, porque a gente usou muito a mídia digital, né, MSN, e acontece que eles gostaram tanto e contrataram nós para fazer o casamento deles na Itália, em Roma. Eles casaram no civil, ele é um jogador de futebol lá da Itália, e eles casaram lá no civil e acharam maravilhoso as fotos do trash. Então a gente foi até eles para fazer esse trabalho. E o resultado ficou tão bonito que ganhou a capa de uma revista, né? Exatamente.
Bom, e com relação, a gente vai falar mais também deste evento, mostrar as fotos que o Edu trouxe, mas ainda antes tem um evento que você esteve participando agora em Porto Alegre em maio, né? Que é um dos maiores eventos de fotografia aqui do Rio Grande do Sul. Isso. No Rio Grande do Sul, a gente tem como base esse evento, essa convenção de fotografia, né? E equipamentos também fotográficos que eles mostram nessa feira. Então, isso foi de grande riqueza para o meu trabalho, porque eu fui convidado para ministrar 3 palestras dentro desse evento, colocando minhas ideias, passando minhas ideias para os colegas, mostrando que é possível não somente você estar numa cidade grande e se destacar, não. Você pode, no interior, lá numa cidade de 12 mil habitantes, destacar o teu trabalho para o mundo. Hoje, com a internet, não tem barreiras para isso, né? Falando então sobre esse trabalho que é divulgado para o mundo todo, a gente vai deixar para falar mais sobre isso no segundo bloco. Nós vamos mostrar as fotos do Edu, mostrar a tendência, né, Edu, que é o Trash the Dress. Isso, que é aquela foto feita antes do casamento ou depois do casamento, né? Um álbum à parte. É um trabalho à parte, exatamente. Então tá, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.